Olá, meus seguidores, minhas panquecas. Eu estou aqui com Iago Vanzo Alves Olá, pessoal, tudo bem? e hoje nós vamos trazer, a nossa lista, porque nós fizemos juntos, e fizemos com muito amor e carinho para vocês, que seria a ordem do mais fraco ou mais forte dos Hashiras, na nossa opinião. Lembrando que se alguém discordar de alguma coisa, vai poder falar nos comentários. E lembrando que essa lista contém, as nossas OCs, o Original Characters. Mas depois, se quiser, a gente faz um vídeo explicando cada OC. Mas por enquanto a gente vai colocando essa listinha, ok? A lista também ela vai ser baseada até no final do Castelo do Infinito. Não vamos colocar aqui nada de base de e se acontecer isso, e se aquilo, não. Vamos colocar o que tem e o que oferece no anime e no mangá. Depois do Castelo do Infinito a gente vai ver qual é o mais fraco, mais forte. Tá bom? Então bora lá pro vídeo. Em número 22, na nossa posição, temos nada mais nada menos que Shinobu Kocho. Eu vou falar um pouco, depois o Iago, se ele quiser falar, ele vai poder falar um pouquinho também. Por que a gente colocou a Shinobu Kocho em 22º? É mostrado no mangá e no anime que a Shinobu Kocho, ela não tem força para decapitar um Oni, certo? Que ela é a Hashira mais pequena, com 1,50 ali de altura. E aí eu te falo, mas se ela tivesse a marca do caçador, gente, ela não conseguiu a marca do caçador. Ela matou poucos Onis também. Mas ela lutou contra o Doma e ganhou. Gente, ela lutou contra o Doma, mas ela morreu, né? Quem teve que matar o Doma foi a Kanao e o Nozuki. A Shinobu só ajudou, sim, ela ajudou a matar o Doma com o veneno dela, mas não conseguiu decapitar o Doma. Ela teve que usar o seu veneno. Mas enfim, ela vai ficar nessa posição porque ela é a mais fraca. Foi dita e foi nos databooks também, foi confirmado que ela é a mais fraca de força física. E também uma Hashira que não consegue decapitar um Oni vai ficar aqui em último. Lembrando que não é porque eu não gosto da Shinobu, é que realmente ela tá ficando em último por causa dos seus atributos físicos. Ela literalmente só usa veneno para literalmente conseguir matar o Oni, porque literalmente ela não tem força o suficiente para cortar a cabeça do Oni. Então, tipo assim, né? Eu concordo com essa classificação por causa disso, porque os outros caçadores têm essa força para conseguir cortar uma cabeça do Oni. Certo? Então vamos passar para a próxima colocação, número 21. Aqui nós temos um original character, que temos o Zé Donizete. O Zé Donizete é o Hashira da Fumaça, é um personagem original, mas enfim, ele vai ficar em 20º lugar, porque além dele ser um ex-Hashira, que ele é um Hashira já adulto, já é um dos Hashiras mais velhos que tem, com seus 30 anos ali, mas ele não possui marca do caçador. E ao decorrer das temporadas de Kimetsu, não é mostrado nada, nenhuma luta. É mostrado que ele era um Hashira forte, mas antigamente, gente, agora com os novos prodígios, ele fica muito atrás. Ele só ganha de atributo físico pra Shinobu. E a respiração dele é um derivado da respiração do Tokito, mas ele acaba ficando nessa posição, porque contra ele lutou contra o Akaza e acabou morrendo muito rápido, até mais rápido que o Rengoku. Então, se você for parar para analisar, é uma morte rápida, porque o Rengoku já é bem subestimado, ele não tem uma força assim totalmente alta, mas acaba ficando nessa posição porque nem marca do caçador ele possui. Ele poderia ter ficado mais forte com a marca do caçador? Sim, mas como ele não conseguiu, ele vai ficando nessa posição de 21. Como que disse, né? Literalmente ele é um dos antigos Hashira, tipo Yorishi, essas coisas assim. Kanae, Shinjuri, Urokodaki, essas coisas sim. Como é que é verdade? Porque a geração atual pode superar a força de qualquer jeito.
isso mesmo, é normal isso. Agora vamos passar para nosso 20º lugar. Aqui temos outros dois originais characters, né? Eu vou colocar o 20 e o 19 de posições iguais porque são irmãos, certo? Em 20, Seshira Bazutoso e 19, Berunarudo Bazutoso. Os dois são originais characters, Seshira seria a Hashira da Luz e Berunarudo Bazutoso seria o Hashira, né, da Terra. Ambos lutaram no Distrito do Entretenimento contra Gyutaro e a Daki e acabaram morrendo, né, nessa temporada. Aí você fala, nossa, mas eles perderam para a Lua Superior 6, morreram. Gente, o Uzui também quase morreu e eles são mais fracos que o Uzui. Mas enfim, eles conseguiram ajudar a matar o Gyutaro e a Daki, porém eles não liberaram a marca do caçador. Aí o que acontece? A Seshira é um pouco maior que a Shinobu e os atributos físicos de força também não é muito bom. Mas a Seshira Bazutoso é a Hashira mais rápida e o Berunarudo Bazutoso é um que tem mais força física, entende? Mas os dois irmãos, né, ambos também têm o quê? Seshira tem 12 anos e Berunarudo 13. Eles são prodígios, mas mesmo sendo prodígios, ainda fica muito abaixo dos outros Hashiras, mesmo que consiga ultrapassar um ex-Hashira e uma Hashira atual. Como eles acabaram morrendo na segunda temporada, na terceira, desculpa, eles não tiveram como mostrar mais atributos, então eles acabam ficando aqui no fundo dessa lista. Exato. Literalmente, eu concordo com ele, porque eles são um dos Hashiras mais novos dali. Então, é como que disse, novos eles também não são muito fortes, mas não tô achando que não são fracos. Podem ser fortes, mas não tanto. Vamos passar para a nossa 18ª posição. Já sei que eu vou levar xingo por essa 18ª posição, mas vai ficar com o Tengen Uzui. Ai, meu Deus. Ai, como assim? Ele lutou com o Lua Superior 6 sozinho e sem a marca e ganhou. Gente, vamos lá. O Gyutaro, ele é a Lua Superior mais fraca. E o Uzui quase morreu. Não sei se vocês sabem, mas se o Uzui tivesse sozinho contra a Daki e o Gyutaro, ele tinha morrido. Gente, ele teve a ajuda do Tanjiro, do Zenitsu, do Inosuke, né? Teve a ajuda de vários ali envolvidos da Nezuko pra matar, né? Uma lua superior e uma lua inferior, assim por dizer, porque a Daki nem superior pode ser considerada. Então, gente, o Uzui é sim um Hashira fraco. Ai, mas e se ele tivesse a marca do caçador? Gente, se ele tivesse a marca do caçador, ele ultrapassaria até o Rengoku, se vocês querem saber. Mas aqui, sem marca do caçador, ele não ultrapassa. Ele fica na 18ª posição mesmo. Porque ele lutou bem, ele teve uma luta extraordinária. Não tô falando que o Uzui é fraco, mas em comparado aos outros Hashiras, ele vai acabar ficando nessa posição mesmo. Além do mais, porque ele se aposentou, ele não ajudou no Castelo do Infinito, ou seja, se ele tivesse lutado no Castelo do Infinito, ele também tinha virado presunto. Exato, como que ele disse, se você reparar além que ele exatamente aposentou, vocês vão perceber que literalmente ele é sem a marca, porque sem o distrito em fermento. É mesmo que, como o Iago aqui citou, ele não conseguiu a marca do caçador como todos os outros Hashiras conseguiram. Só ele e a Shinobu acabaram não conseguindo a marca. E a marca é uma das coisas mais fáceis de se fazer com o Hashira. Pode ter gente discordando e pode ter gente concordando com essa posição do Uzui. Mas eu vou manter a minha opinião aqui. Mas se você quiser discordar, fica a critério de vocês. Tá bom? Vamos passar para a 17ª posição. Outra pessoa que o povo vai começar a xingar muito, que eu por eu ter colocado ela acima do Uzui, é Kanai Koji. Ai, Henrique, mas ela nem é mostrada na série, não sei o que. Gente, a gente sabe muito bem que ela é mais forte que a Shinobu. Porque quando ela lutou com Doma, não vou falar que foi a noite inteira, tá? Porque não tem nada comprovando coisa de freak da cabeça de vocês. Mas a Kanai lutou contra o Doma, conseguiu segurar ele e ela não foi devorada. E outra, não é confirmado que ela seja mais forte que todos os outros, mas, gente, a Kanai é sim uma Hashira forte.
ela tá assim no nível Rengoku Uzui. Vocês pegam muito a Shinobu e falam, nossa, é por causa de parentesco, né? A Shinobu é o mesmo nível de poder da Kanai. Gente, não é verdade. A Kanai, ela é uma Hashira forte sim. Ela era uma das Hashiras mais fortes, né? Quando tinha os ex-Hashiras, né? Os Hashiras passados, né? Tudo indica, não é confirmado, mas pra mim, tudo indica que ela fica na 17ª posição, mais forte, pelo menos que o Uzui. Porque foi outra Hashira que nem marca teve. Ela lutou com Doma sem a marca. E conseguiu ainda sustentar um pouquinho na luta. Imagina ela com a marca, né? Porque, ó, parem pra pensar. O Uzui, ele lutou com Lua Superior 6 e quase morreu. A Kanai lutou contra o Lua Superior 2, né? E ainda demorou ainda pra morrer, né? Então eu uso isso também como critério. E esse parentesco aí da Shinobu e dela, literalmente são diferentes. Por quê? A respiração são diferente. A respiração da Shinobu é meio que uma copa que foi inventada, tipo assim. E também a Kanai, como que diz lá da Shinobu, ela tem força o suficiente para cortar a cabeça. Então não é só ficar de parente que é o mesmo nível. E outra coisa também, gente, a Kanai Kocho, ela literalmente, ela virou Hashira muito cedo, ou seja, ela é uma prodígio, assim como o Tokito. Então dá pra ver que ela tem um nível de força maior, né, que os outros Hashiras. Bom, enfim, vamos para a 16ª posição. Em 16ª posição temos nada mais, nada menos que o favorito de todo mundo, né? Kyoju Rengoku. Ai, meu Deus! Colocaram Kyoju Rengoku abaixo da Mitsugi Kanroji, gente. Não surta, pelo amor de Deus. Lembrem que no base, o Kyoju vence da Mitsugi. Porque vocês usam muito o tema, né? Ai, mas quem treinou a Mitsugi, né? Foi o Kyoju, o Rengoku. Tá bom. Eu entendi. Mas eu estou falando de tudo. E tudo inclui o Castelo do Infinito. Mitsugi conseguiu, né, a sua marca do caçador. Rengoku não. Ah, Henrique, você tá chamando o Rengoku de fraco. Então, não tô chamando o Rengoku de fraco. Eu estou citando aqui que o Rengoku, ele lutou sim contra o Akaza, porque vocês usam isso como base pra falar que ele é forte. Mas enfim, ele é muito superestimado, gente. O Akaza tava brincando com o Rengoku, né? O intuito do Akaza não era matar o Kyoju, né? Era só fazer ele virar Oni. Mas acabou que ele, né, não quis e acabou tendo que morrer, né? Que o Akaza não teve o que fazer, porque ele tinha que fugir do sol, né? E não tinha o que fazer, então teve que o Kyoju acabou morrendo. A verdade é que o Rengoku nunca teve chance contra o Akaza, nem com marca, gente. Com marca ele chega ali no nível do Tomioka e do Sanemi. E olha que eles também não conseguiram matar. Lembrando, gente, o Tomioka e o Sanemi não mataram o Akaza. O Akaza só desistiu de viver mesmo, tá? Só desistiu. Então, meio que o Rengoku, ele fica nessa posição porque, primeiro, que nem tem nada, assim, comprovado. Porque o Rengoku, ele usa a respiração da chama e pela metade, porque ele tem várias respirações que ele não sabe da própria respiração dele, é incompleta. Então não tem como falar que ele é mais forte do que os outros Hashiras, né? E também, pessoal, como que o Henrique disse, vocês reclamam que eu fui da Bessuri, porém, se valer a do Caçar Infinito, a Meisur conseguiu a marca. Ele não conseguiu a marca. E literalmente conseguiu mesmo. Então, ó, é verdade que ele disse. Tá? Então vamos passar para a 15ª posição. 15ª. E para a nossa 15ª posição, que eu vou colocar um total de 3 Hashiras aqui. Ai, Henrique, quem são esses Hashiras? 15º, Joan Coreia. 14º, Júlia Coreia. E 13º, Yoruba Shonen. Nossa, Henrique, mas quem são esses originais characters, hein? Então, Joan Coreia, que fica em 15º, ele é o aprendiz, né, de Rengoku, o Kyoju Rengoku. Como ele tem apenas 13 anos, ele
fica um pouco mais acima do Rengoku. Ah, Henrique, porque ele é um prodígio? Não, gente, porque ele criou um derivado da respiração da chama junto com a respiração da névoa. Juntando, ele é a Hashira da chama azul. Ou seja, é uma coisa mais apurada, é uma coisa assim mais avançada da chama. Ai, mas é mais forte do que a respiração das chamas? Não, mas pelo menos o João sabe todos os modos de respiração, né? Não é incompleto. Então ele só fica acima, né, do Rengoku. E outra, o Joan conseguiu a marca do caçador na luta contra a casa. Mesmo ele morrendo que nem o Rengoku e ainda mais rápido, né? Ele consegue ficar um pouquinho acima do Rengoku. Mas se fosse base, se fosse Hashira base, ele perdia. A Julia Coreia, irmã do Joan Coreia, que é um ano mais nova, ela tem apenas 12 anos de idade, ela é a Hashira do gelo. Nossa, ela é bem prodígio, né? Exatamente, ela é muito prodígio. Ah, e por que ela é prodígio? Vou falar pra vocês o porquê, né? Disso tá acontecendo. Ela conseguiu vencer, né? Ela lutou contra o Akaza também. Porém, ela, como o Akaza não mata mulheres, né? Ela acabou indo pra final. Ela lutou contra o Muzan, conseguiu segurar ele também, mas foi uma das primeiras a morrer, se transformando numa grande pedra de gelo para defender o Tomioka. Só que ela acabou sendo estilhaçada. Mas entre o irmão dela, que ainda é mais velho, ela é ainda mais habilidosa, mais agilidosa, mais rápida, mais inteligente. Não sei se mais inteligente, mas eu colocaria que ela é mais inteligente, viu? Ela conseguiu durar mais que o seu irmão, ainda mais numa batalha contra o Muzan. Não foi nem contra a casa, foi contra o Muzan. Então, sim, ela é mais forte, sim, que o seu irmão. E a derivação dela, da respiração do gelo, é a derivação da névoa e a derivação da estrela. Que ela também teve ali uns mestres, né? Uns instrutores legais. E ela acaba ficando nessa posição de 13º. De 14º, desculpa. 13º, agora eu vou falar que é o Yoruba Shona, né? O Hashira do Doce. Ah, então, explicando um pouco sobre esse personagem, né? Ele conseguiu, né, atrasar bastante o Kokushibo com o veneno dos doces dele. Ele é um dos personagens que mais tem BQI de todos os Hashiras. Mesmo ele tendo apenas 13 anos e sendo um prodígio, ele ainda consegue mais coisa que muitos Hashiras não conseguiram. Outra, ele foi essencial para derrotar o Muzan, porque o veneno dos doces dele também foi jogado pelo Gyomei. Claro que ele já tinha morrido, ele morreu com a cabeça decepada pelo Kokushibo, mas como ele já sabia que aquilo ia acontecer, ele, né, doou sua vida e todo o seu QI em batalha, em tudo, pra fortalecer e acabar com o Muzan de uma vez por todas. A derivação dele, da respiração dele, é uma derivação da respiração do amor da estrela, né? Que é bem falado porque os mentores dele são dois Hashiras maravilhosos, que é Mitsuru Kanoji Taikikocho, né? Já teve bem fortes, né? Os Hashiras que treinaram ele. E acaba ficando essa posição aqui que eu coloquei, que ele também durou bastante contra o Kokushibo. Foi um dos últimos a morrer. Ou seja, fica Joan Coreia, Julia Coreia e Yoruba Shona. Bem, exatamente, pessoal. Então, o Joan, exatamente assim, ele é derivado mesmo dessa respiração aí da chama azul. E é verdade que ele disse. Que o Joan, ele é um prodígio, na verdade os três são prodígios, né? E acabaram ficando nessa posição todos por causa da marca do caçador. Porém, sem a marca do caçador só no base, eles acabam sendo um dos últimos. Eu acho que até mais fracos que a Shinobu, se você parar pra pensar. Vamos passar para a nossa 12ª posição. Em 12ª posição, vou colocar aqui uma personagem também, uma OC original. Uzuko Ume, Hashira do Arco-Íris, outra também que conseguiu sua marca. Ela teve a sua luta no Castelo do Infinito contra o Doma, mas acabou morrendo depois da Shinobu. Ela virou Hashira depois que o Rengoku morreu. Ela acabou pegando o lugar dele junto com Eiko Katsugumi. Depois que ela virou Hashira, ela foi mostrada também que ela é uma prodígio também, de 14 anos apenas.
E ela luta pela justiça, por tudo mais. Mas ela é uma das Hashiras femininas mais fortes, porque fica ali bem na metade, sabe? Ela é nível Mitsuri, menos que a Mitsuri. Mas eu acho ela também muito forte. Na luta contra o Doma, depois que a Shinobu morreu, ela ajudou a Kanao Inozuki a tentar matar o Doma. Mesmo que ela tenha morrido depois, porque ela se doou todo o seu espírito, né, na luta. Mesmo com a marca do caçador, o Doma é muito forte pra ela, gente. Mesmo assim, tipo, com o Sanemi lutando ainda ia dar trabalho. Como ela conseguiu segurar mais que a Shinobu, o Doma, mais que a Shinobu, mais que a Kanae, ela sim se torna a feminina mais forte dessas três. E acaba ficando nessa posição, né? Então, exatamente o que o Henrique disse. A Uzuko Emo. É Emo? O Zuko Ume não conseguiu, tipo assim, ficar mais dada e conseguiu dar uma ajudinha assim para Kanao e Inosuke. Bom, passando para, né, o próximo, né, temos a 11ª posição. Eu vou colocar aqui, né, 2 Hashiras que são parecidos, né, ambos têm a mesma Nichirin, que é Taiki Kochio em 11º e em 10º Mitsuri Kanroji. Gente, aqui é batalha de cachorro grande, porque o que acontece? Se um ficar com marca e o outro não, ele passa na frente. Se esse ficar com marca e esse não, passa na frente. O nível de poder desses dois é muito igual, muito igual. Mas acaba que os dois com a marca, em 11º fica Taiki Kochio, e em 10º fica Mitsuri Kanroji. Taiki é o único dos Hashiras que tem a marca do caçador dividida, porque ele conseguiu uma parte da marca do caçador na luta contra Hantengo e depois ele conseguiu o resto na luta contra Nakimi. Sendo o Hashira da estrela, ele tem um total de 7 respirações. E tem uma chamada Suicide Star, que ele fica no nível, gente, do Tomioka do Sanemi. Ele fica nesse nível de força. Porém, essa marca do caçador inteira, a Suicide Star, esse nível de respiração, mata ele com uma febre de 45 graus. Ou seja, o corpo dele não sustenta isso, mesmo sendo uma derivação da respiração da flor e uma respiração do trovão, ele consegue ali ter, sabe, uma base. Já a Mitsuri Kanroji, ela consegue ser muito forte também, porque teve a luta contra o Hantengo, que os dois seguraram o Hantengo. Ela lutou contra a Nakimi, e o maior feito dela foi ter arrancado os braços do Muzan, gente, com força bruta. Com força bruta. Então isso já deixa ela num nível, assim, muito maior. Então, entre os dois, eu colocaria o Taiki antes dela e ela depois, né? Porque eu acho ainda que Mitsuri ainda como que foi... mesmo que eles estejam um ano de diferença, porque Taiki Kochio tem 18 e Mitsuri tem 19, eu acho que ela ainda supera um pouco ele. Exato, porque literalmente eles são muito encurralados na flexibilidade, nas armas, é tudo igual. Mas como que ele disse, como que ela conseguiu literalmente ultrapassar o Taiki Kochio, é porque ela ali também conseguiu cortar um braço do Muzan com força bruta. E como ele falou aqui, a Mitsuri é uma Hashira feminina muito flexível, e o Taiki Kochio é o Hashira masculino mais flexível de todos. Ou seja, é uma luta assim bem braba desses dois, mas aí fica a critério de vocês, quem vocês vão achar que é mais forte. A Mitsuri morreu pro Muzan, o Taiki morreu pra Nakimi. Mesmo que ele tenha se suicidado, mesmo que ele tenha que ele queira, né, ter morrido pra Nakimi, porque a Shinobu Kochio já tinha morrido e o plano deles era morrer no Castelo do Infinito pra atrasar Nakimi. Mas enfim, fica aí a perspectiva de vocês, né? Vamos passar pro próximo, né, que é o 9º lugar. Já chegamos no top 9. Em 9º lugar, eu vou colocar o 9º, o 8º e o 7º, porque eles estão muito juntos. Em 9º lugar, Erika Dorieri. Em 8º, Muichiro Tokito. Em 7º, Banai-Gu. Ai, Henrique, por que vocês colocou eles tão juntos? Porque esses três, meu filho, esses três é muito difícil de analisar.
Sabe por quê? Porque os três, eles têm feitos que fica um voltando. Um acima, um embaixo, um do lado, um do outro, não sabe direito onde eles estão. Mas na minha lista, ao meu ver, primeiro é Erika, depois Muichiro Tokito, depois o Banaigu, e eu vou explicar agora pra vocês. Erika Dorielli, original character também, ela tem a respiração da Aurora, e ela é uma derivação do amor, né? E uma respiração também, que vocês vão ficar assim meio chocados, da obsidiana. É uma respiração do amor e da obsidiana. Outra que a obsidiana é derivado também, gente. É muito original. Mas enfim, eu coloquei ela depois porque o nível de poder dela é um pouco maior do que a Mitsuri, mas não tanto, porque ele ainda fica assim meio empatado. Então entre Taikikochi e Mitsuri, a Eri que é mais forte. Mas o que ela faz pra ela estar nesse nível de ranking? Então, ela é uma ex-Hashiga também. Ela, né, ajudou na época do Shinjuku, né? Na época do Gyomei que tinha Kanae, e ela sempre foi uma das Hashigas mais fortes, sempre foi muito dedicada. Ela virou Hashiga também muito nova. E sempre quando ela virou Hashiga, ela ajudou, né? Ela também foi uma médica, e ela ajudou, né? Primeiro ela foi médica, depois ela foi professora. E ela ajudou a cuidar dos pacientes da Demon Core. Ela sempre também treinou os novatos para ajudar eles na seleção final. Mas mesmo assim, ela lutou nada mais, nada menos contra Muzan, né? Ah, mas vocês vão perguntar, né? Ah, mas a Erika Dorieg, ela lutou com quem antes do Castelo do Infinito, antes de lutar contra o Muzan? Não é confirmado até o momento, né? Com quem ela lutou, qual foi o Oni que ela lutou. Mas eu vou estar pesquisando melhor a história, né? Porque tem o database de todos os personagens, mas só a luta dela contra o Muzan, né? Eu sei que não foi com nenhuma dessas duas superiores que ela lutou. Mas eu sei, né, que a luta dela contra o Muzan, ela sobreviveu. Sim, ela saiu sem um olho, cega de um olho, mas ela conseguiu sobreviver, coisa que outros Hashigas de nível alto não conseguiram. Ou seja, já mostra que ela é uma ex-Hashiga, que ela tem muita força e experiência. Já a Muichiro Tokito e Obanai fica ali entre muito, um atrás, outro na frente. Porque a Muichiro Tokito, né, lutou contra Gyoko e venceu. Mesmo Gyoko sendo de um nível mais baixo, né, Lua Superior 5, ganhou assim com... Ai, foi com facilidade, gente? Não foi, porque quase morreu. Mas assim, conseguiu ganhar com a marca do caçador, assim, tinindo. E Obanai, né, mostrou que segurou bastante, né, o Muzan na luta final, porque teve essa luta do Obanai pra gente analisar os poderes, né, a relevância dele no anime. Mas eu colocaria o Obanai acima de Tokito, porque primeiro que o Muzan é mais forte que o Kokushibo, e a Tokito, ela foi cortada ao meio pelo Kokushibo, e o Obanai conseguiu segurar o Muzan. Eu tenho certeza que se a Tokito tivesse contra o Muzan, ela duraria menos contra o Muzan. Então por isso que eu coloquei o Obanai aqui acima. Mas não falando que o Obanai é muito mais forte que a Tokito, porque é errado também, né? O Obanai não é aquelas coisas, mas tá certo. Bom, depois dessas três posições, a gente passa pro próximo, que é o sexto lugar. Eu vou colocar duas originais characters aqui, né? Vou colocar Regizureno Coreia, né? Que vai ficar, né, em sexta posição. Em quinta posição, Eiko Katsugumi. Antes, né, do database, da marca do caçador e tudo mais, a Eiko ficava num lugar mais acima. Mas agora eu vou colocar ela aqui em quinto lugar, porque ela é a prodígio mais forte de Kimetsu, né? Pelo menos original character. Ela é a Hashiga, né? Mais nova, porque ela tem 14 anos, e ela é a mais forte, assim, porque ela tem a respiração da obsidiana, que faz ela ficar em quinto lugar, porque ela também foi uma das sobreviventes contra a luta do Muzan. E ela também lutou contra o Akaza e, né, ficou viva, permaneceu viva nas duas lutas. E quando ela foi lutar com o Muzan, ela foi a que mais levou dano, né? E ela conseguiu ativar sua marca do caçador e dar uma sova no Muzan, né? Ela foi
uma das Hashiras que mais deu dano físico, né, nele. Por isso eu coloquei ela aqui em quinta posição com a marca do caçador. E a Regizure no Coreia é a Hashira, né, do veneno. E ela lutou contra o Kaigaku. E assim, mas o Kaigaku é muito fraco pra Regizure, você não acha? Eu acho. Ela já tinha liberado a marca dela há muito tempo atrás. Quando eu digo há muito tempo atrás, é quando ela era uma ex-Hashira, ela já teve, né, um embate contra o Muzan e ela saiu viva, né? Ela lutou contra o Muzan, só que o Muzan acabou fugindo. Ela não foi morta, porque já estava prestes a amanhecer. Não vou falar que ela lutou a manhã inteira, a noite inteira, mas ela teve uns ferimentos, né? Mas ela acabou não morrendo. E ela veio lutar contra o Kaigaku, né? Como o Kaigaku, ele é um prodígio também entre as luas superiores, ela queria dar um final de vez com a vida do Kaigaku. E mesmo que ele esteja num poder alto também, porque mesmo ele sendo uma lua superior 6, ainda dá um estresse ali pro Hashira, sabe? Então a Regizure não viu outra linha do que se suicidar, matando o Kaigaku junto. Porque quando ela se suicidou, se explodindo com a sua última respiração com o Kaigaku, João Coreia já tinha morrido, né? E ela sabia que a Júlia também não ia, né, sustentar contra a luta com o Muzan. Ela só queria acabar de vez, queria descansar em paz. Então ela só matou o Kaigaku, se automutilando também, porque o Kaigaku, mesmo que ela consiga matar ele, era muito mais rápido do que ela. Ele é uma das duas superiores mais rápidas e ela não conseguia manter um contato base, ainda mais com a Nakimi manipulando o Castelo do Infinito ao lado do Kaigaku. Então ela teve que fazer esse sacrifício, né? Então, também quer dizer que ela consegue vencer do Kaigaku, né? Como que ele disse, ela morreu de propósito e queria se cansasse em paz. Bom, então vamos para a nossa quarta posição. Nossa quarta e nossa terceira, na verdade. Que são praticamente ali os enemies, né? Em quarto lugar, nós temos Gyu Tomioka e terceiro, Sanemi Shinazugawa. Vocês colocam como vocês quiserem aí. Eu coloquei assim, se vocês quiserem colocar primeiro o Sanemi e depois o Tomioka. Mas na minha lista, eu vou colocar o Gyu Tomioka antes do Sanemi, porque mesmo que o nível de força deles sejam assim, intensos e tipo, tenham quase o mesmo nível, eu acho assim que tem uma diferença um pouquinho assim, que deixa o Sanemi mais forte. Os dois, ambos sobrevivem nas lutas que eles teve, o Sanemi contra o Kokushibo, o Tomioka contra o Akaza, e eles foram pra luta do Muzan e ambos ganharam. Mas eu acho que ali eles têm a força igualitária, né? Eles já tiveram um embate na última temporada e mostrou que eles são os Hashiras mais fortes. Na database, não sei, mas muita gente acha, né, o Tomioka mais fraco que o Sanemi. Eu também acho. Tem muitos pontos e requisitos sobre? Olha, vamos lá. O Tomioka, o Sanemi, ele lutou contra o Kokushibo, enquanto o Tomioka lutou contra o Akaza, né? E depois foram pra luta do Muzan, e o Sanemi conseguiu sobreviver, o Tomioka também, mas eu acho ali que o Sanemi, com a força bruta dele, ele ainda fica assim numa posição acima do Tomioka. Mas aí vocês decidem se vocês vão colocar ele acima ou abaixo do Tomioka. Vamos para a nossa segunda posição, que é polêmica. Nossa segunda posição, que é polêmica, é o original Character também. Nossa, quem que será? Jiburashona. Por que eu coloquei ela na segunda posição, até mais forte que o Sanemi e a Jibu? Ninguém nunca tinha visto uma mulher, uma feminina, numa posição tão alta assim numa lista. Ela perde apenas para o Gyomei, ela é uma descendente. Eu esqueci de falar, mas o Yorubashona também é um descendente do Kokushibo. Então, que o Tokito também é descendente, mas a Jiburashona é mais experiente. Ela foi uma ex-Hashira. Ela tem a respiração do eclipse, né? Então, é assim. E é uma derivação da respiração da lua. É uma derivação da respiração da lua e do sol. Gente, é assim, pra lá de poderosa. Se ela fosse um homem que teria mais força bruta, ela seria mais forte que o Gyomei Himejima. Ela
acaba morrendo na luta contra o Muzan, né? Porque ela meio que também se suicida, assim, por modo de falar, mas ela usa sua última forma de respiração para explodir o local, o ambiente de luta, né? Pra pulverizar o Muzan, mas acaba que ele se regenera, né? Ele acaba se protegendo, né? Ele é bem danificado, isso ajuda bastante. Ela e o filho dele ajudam bastante, né? A passar e deixar o Muzan muito mais enfraquecido pra derrota deles. Mas eu vou deixar ela aqui em segunda posição, porque além dela ter conseguido a marca dela e ter dado uma sova, ela e o Guilherme ter dado uma sova no Muzan, ela acaba ficando aqui em segunda posição. E vamos para a primeira posição, né, que não é surpresa para ninguém. Em primeira posição, para surpresa de todo mundo, Guilherme Himejima, né? O Hashira mais alto, mais fortão, mais tudo, né, desta temporada. Ele acaba sendo o Hashira da Pedra, né? Que ele teve ali um embate direto com o Kokushibo e com o Muzan. Gente, esse cara é simplesmente extraordinário. A força do corpo dele simplesmente ultrapassa de todos os Hashiras. Se bestar, ele bate de frente com 4 Hashira e vence. Né? Dependendo do Hashira, pode vir até 7 que ele vence também. Porque ele é um Hashira que ele foi treinado, ele é bastante treinado, ele é bastante forte, ele é bastante rápido, ele é bastante tudo, gente. O que falta nesse moço, né, nesse maravilhoso, é difícil de citar. Eu acho que não tem uma pessoa que fala que o... Eu juro pra vocês, não tem uma pessoa que eu conheça que não fale que o Guilherme Himejima é o Hashira mais forte. Dito isso, aqui na nossa lista, aqui com todas as pessoas em ordem da Marca do Caçador até o Castelo do Infinito, né? Ficou aqui nossos 22, né, Hashiras em ordem decrescente. Eu acho que é em ordem crescente, gente. Eu acho que eu fugi um pouco da escola, mas eu acho que é em ordem crescente. Qualquer coisa vocês me corrijam nos comentários. Iago, quer falar um pouco de Burashona ou do Guilherme Himejima? Vem de Burashona, se ela só apareceu lá pra literalmente como se fosse defender Yoro Bashona. Porque se não fosse por isso, ela não estaria lá, literalmente. Agora, Guilherme Himejima, literalmente o único que supera o Guilherme, tirando os lá anteriores e tal, é o Yorisha, né? Que é como que é conhecido, é o Hashira mais forte da história, só que é antigo, tipo, dos antepassados. Então, tipo, gente, a gente não colocou o Yorishi, o Gokodaki, Shinjuku, porque são ex-Hashiras, só que são ex-Hashiras bem ex-Hashiras mesmo. E não tem muita coisa sobre eles, né, das lutas deles. Mas o Gokodaki praticamente ficaria atrás da Shinobu, Shinjuku ficaria atrás ali de Rengoku e Orishi, vocês sabem que ficaria ali na frente de Gyomei. Isso todo mundo sabe. Tanjiro também ficaria ali na frente de Orishi, Demon King, mas isso é história para outro vídeo. Se vocês quiserem uma história mais explicada das OCs, peçam nos comentários, a gente faz o vídeo, eu e o Iago, a gente vai ficar muito feliz de fazer mais vídeo para vocês, né? Então a gente vai ficando por aqui. A lista, né, vai estar ali disponibilizada. E eu vou deixar aqui o Iago falar o que você quer falar. Fala. E ainda mais é uma época de férias que tem bastante tempo pra gente fazer esses outros vídeos para você. Então o também a gente vai ficar muito feliz. E seria um prazer enorme de fazer vários outros vídeos aqui. Então a gente vai ficando por aqui. Henrique Lira. Iago Vanzo. A gente vai ficando por aqui. Aproveitem bastante a lista. Qualquer dúvida, nós estamos nos comentários, a gente responde, né? Um beijo, minhas panquecas, e até o próximo vídeo. Qualquer coisa, estamos à disposição.